boa tarde a todos. Vamos dar sequência com a programação da Semana da Matemática. Agora a gente vai ter a palestra do professor Dr. Pedro Benedini Rio. Ele fez graduação em bacharel em matemática, assim como o mestrado no nosso campus do IBIUS. Concluiu seu doutorado em matemática no ICM da USP, assim como na Universidade de Valência, na Espanha. E atualmente é docente do campo da UFSJ, campus de Alto Peraopeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. O título da palestra será Curvas na Xícara de Café. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer durante a palestra e não quiser abrir o microfone, pode enviar a pergunta no chat que nós da comissão faremos a pergunta para o professor. Com a palavra, o professor Pedro. Boa tarde. Antes de tudo, uma pergunta. O meu microfone está ligado e o meu vídeo está ligado? Está sim, professor. A palestra está ok? Está aparecendo em tela cheia? Sim. Qualquer coisa, então, se der algum problema técnico, vocês me avisam, porque eu não estou vendo nada do chat. Então, vocês avisam aí, por favor. Primeiro, eu queria agradecer o convite da professora Luciana e o convite do professor Parran para dar essa palestra. É sempre um imenso prazer fazer qualquer coisa relacionada ao IBIUS. Eu passei anos maravilhosos aí, não tem um dia que eu não sinta saudade, e fiquei muito feliz com o convite. Então, muito, muito, muito obrigado ao professor Parran, professora Luciana e todos da comissão da CEMAT. Muito bem. Eu escolhi esse tema porque esse foi um artiguinho que a professora Luciana me passou na minha época de iniciação científica no IBIUS, que trata sobre curvas que se formam na xícara de café. Isso parece meio estranho, mas é um artiguinho muito bonitinho, um artiguinho curto, e o tema eu acho muito interessante. Então vamos lá. Primeira coisa é, uma curva numa xícara, que é isso? Da onde que isso saiu? Seguinte, se você pegar uma xícara de café que seja um cilindro, que tem uma forma cilíndrica, seja de porcelana, de um material polido, e iluminar o interior dessa xícara com uma lanterna do celular ou uma fonte de luz pontual de preferência, você vai ver formado no fundo dessa xícara alguma coisa parecida com isso. Esse reflexo no fundo da xícara. Muito bem. Qual é o objetivo da nossa palestra? O objetivo da nossa palestra é descobrir o que é isso. Que trem é esse? Então, a ideia é descobrir o que é esse desenho que se forma no fundo da xícara com os raios de luz. Muito bem. A curva, o que se forma no fundo da xícara, é uma curva. O que acontece? A luz que incide na xícara, ela bate na lateral da caneca. A lateral da xícara é um material liso, polido, e ela reflete esse raio de luz. Ela reflete esse raio de luz, e esses raios de luz, que são refletidos pela lateral da xícara, eles se acumulam em alguns lugares, formando aquele desenho no fundo da xícara. A curva que se forma no fundo da xícara, na verdade, ela é a interseção, esses raios de luz que são refletidos, eles formam uma superfície de luz, só que nós só enxergamos a luz quando ela bate em alguma coisa, certo? Nós não enxergamos a luz, nós enxergamos objetos iluminados. Então, o que nós enxergamos, na verdade, é a interseção dessa superfície de raios de luz refletidos com o fundo da xícara. Quando ela bate no fundo da xícara, essa superfície de luz, nós enxergamos aquele desenho. E, na verdade, essa curva que se forma no fundo da xícara, ela é um exemplo de uma classe muito mais ampla de curvas, que são chamadas de cáusticas. Se você procurar na internet o que é uma cáustica, aparecem várias definições, na Wikipedia tem definição, no dicionário você encontra uma definição razoável para cáustica, e algumas delas são essas. A cáustica é uma superfície formada pelos raios de luz que são refletidos ou refratados por uma superfície, em uma superfície, ou a projeção dessa superfície de luz, digamos assim, em outra superfície. Uma outra definição que nós podemos encontrar é essa, que a cáustica é uma curva que é tangente aos raios luminosos após eles serem refletidos ou refratados. Então, a luz bate em alguma coisa,
ela é refletida ou refratada, e depois que ela é refletida ou refratada, ela se acumula em determinados lugares, e a cáustica vai ser a curva que é tangente a todos esses raios que são refletidos. Essas são algumas das definições que a gente encontra para cáustica quando a gente procura na internet, por exemplo. Então vamos ver exemplos de cáusticas. Essa seria uma cáustica? Não exatamente, não é bem esse tipo de cáustica que a gente está interessado, muito embora esse seja a grande maioria dos resultados que aparecem quando nós procuramos uma cáustica. Nós estamos interessados em coisas desse tipo. Por exemplo, esse desenho formado na lateral do copo são os raios que são refratados, na verdade, aí nesse caso, porque o raio de luz ele passa pelo vidro, passa pelo líquido, né, pela água, e ele se acumula no chão aí, formando esse desenho. Então, esse é um exemplo de uma cáustica. Aqui também temos cáusticas na taça, numa taça de vinho. A luz bate na taça, ela vai ser refletida, refratada pelo cristal, pelo vidro, e aí está formando esse desenho. Também são exemplos de cáusticas. Nós temos também cáusticas nesse exemplo, olhando para o desenho que a luz do sol faz no fundo da piscina quando a luz é refratada pela água. Então, a luz, ela incide na superfície da piscina, ela é refratada pela água, porque ela está mudando de meio, né? Ela sai do ar, a luz sai do ar e entra na água, ela mudou de meio, ela é refratada, e aí ela se acumula em determinados pontos no fundo da piscina, formando esses desenhos, de acordo com o movimento da água e de acordo com o ângulo de incidência da luz na superfície da água. Esse exemplo aqui é um exemplo também bastante interessante. Nós temos aí em laranja uma elipse. Se nós considerarmos raios de luz na direção normal da elipse, esses raios de luz que caminham na direção de retas normais a essa elipse, elas se acumulam nessa curva em amarelo. Essa curva é um astroide. E um fato mais interessante é que esse astroide, na verdade, ele é o lugar geométrico dos centros de curvatura da elipse. Os centros de curvatura da elipse são os centros dos círculos osciladores da elipse, que são aqueles círculos que têm o maior contato com a elipse. Vocês devem ter visto isso no minicurso do Samuel, na palestra do Alex, que falaram sobre curvas. Então, além de ser a cáustica a cáustica dos raios normais aí, a elipse, a evoluta, que é o astroide, ela é o centro de curvatura da elipse. Então, esse é mais um exemplo de cáustica. Por fim, temos esse exemplo de cáustica, que é exatamente o desenho que nós vemos formado no fundo da caneca. Então, o nosso objetivo aí é descobrir quem que é essa curva, quem é essa cáustica que se forma no fundo da caneca. As referências básicas que eu usei aqui, primeiro foi o artiguinho que eu comentei, esse aí, The Coffee Cup Caustic for Calculus Students, esse artiguinho que a professora Luciana me apresentou na época da graduação, e eu usei também esse livro que ela também me apresentou na época da graduação, trabalhei muitos anos em cima desse livro, é um livrinho muito legal, que trata sobre curvas, é muito legal para quem está começando no estudo de teoria das singularidades, livro muito legal, recheado de exemplos, de exercícios, muitos desenhos muito legais, e basicamente eu me baseei nessas duas referências para montar a palestrinha. Muito bem. Então a cáustica, ela seria a curva envelope ou envoltória da superfície que é formada por raios de luz refletidos ou refratados. Eu não vou me aprofundar no que é o envelope ou envoltória, mas seria assim, o lugar onde os raios tangentes se acumulam, digamos assim, bem grosso modo. Daqui a pouco eu vou dar a definição precisa, mas esse não é o objetivo da palestra. Então, só para a gente chegar onde a gente quer, a gente vai assumir isso, que a cáustica que a gente quer encontrar, que é a curva no fundo da caneca, é essa envoltória da superfície formada pelos raios de luz que são refletidos na lateral da caneca. Muito bem. A palavra cáustica vem do grego de queimar. O porquê disso, se a gente for pensar, imagina uma lupa. Se nós pegarmos uma lupa, uma folha de papel,
e observar o que acontece quando nós colocamos essa lupa entre o Sol e a folha de papel, o que vai acontecer é que os raios de luz que batem na lente da lupa, eles vão se concentrar num ponto, que vai ser a cáustica desses raios refratados pela lente da lupa, eles vão se acumular num ponto e o nosso papel, se a gente posicionar adequadamente, vai pegar fogo, vai literalmente queimar. E também existe uma lenda que durante uma invasão romana à cidade de Siracusa, mais ou menos entre os anos 214 e 212 a.C., o matemático Arquimedes tentou ajudar a cidade quando estava sendo invadida pelos romanos. Ele criou espelhos gigantescos, enormes, e ele usou a luz do sol para refletir os raios, usou esses espelhos para refletir a luz do sol nas velas dos barcos romanos que estavam invadindo. E reza a lenda que em pouco tempo esses raios que foram refletidos nas velas fizeram com que elas pegassem fogo e queimassem uma boa parte das embarcações invasoras. Fato ou não, parece que tentaram fazer isso anos depois e a experiência deu certo, com espelhos de cobre. Parece que deu certo. Então, vem daí o nome de cáustica, desses raios de luz que se acumulam, formando essa curva, essa superfície. Muito bem. Como que vai funcionar a nossa brincadeira aqui para entender o que é aquela curva no fundo da caneca? Então, imagina que a nossa caneca é um cilindro perfeito. Então, se a gente olha esse raio de luz verde aí, ele bate na caneca, na lateral da caneca, e ele é refletido. E uma coisa é, o ângulo com que o raio incide na caneca, na lateral da caneca, que ele bate na lateral da caneca, é o mesmo ângulo em que ele é refletido pela lateral da caneca. Observe o seguinte, se eu considero um outro raio de luz, esse roxo, que incide na lateral da caneca, paralelo a esse raio verde, um pouquinho para cima, ele vai bater na lateral da caneca, um pouco para cima do que o raio verde, e a hora que ele for refletido no fundo da xícara, ele vai ser refletido um pouquinho para frente do lugar onde o raio verde foi refletido. Só que uma coisa interessante é que se eu considerar um plano formado por todos esses raios paralelos que estão incidindo, os raios formados, os raios que vão ser refletidos por todos esses raios que estão no plano, eles vão estar contidos no fundo da xícara em um segmento. Então, para qualquer outro raio que seja paralelo a esse verde, a esse roxo, no plano que seja, digamos assim, paralelo ao eixo de simetria do cilindro, para qualquer outro raio, a hora que ele bater na lateral e for refletido, ele vai ser refletido no mesmo segmento em que os outros são. Dessa maneira, a gente vai simplificar o nosso problema de entender o que está acontecendo na xícara toda para entender o problema só no fundo da xícara. Porque para qualquer outro raio que seja paralelo aqui, ele vai estar contido, ele vai ser refletido no mesmo segmento. Então, nós vamos transformar o nosso problema em um problema bidimensional. A gente vai considerar o fundo da xícara como sendo um círculo centrado na origem de raio 1. E a gente vai parametrizar esse círculo por cosseno-seno. Coisa bem padrão. E nós vamos assumir também que os raios de luz, eles vão incidir no nosso círculo paralelamente ao eixo X, de acordo com essa figura aqui. Então, nós temos aí na figura o círculo, que é o fundo da nossa xícara, e os raios de luz, eles vão vir da esquerda para a direita, paralelos ao eixo X, então eles vão bater na lateral ali da caneca, ou seja, vão bater no círculo, e eles vão ser refletidos em algum lugar. Muito bem. A gente vai chamar de θ, só para a gente fixar algumas notações, nós vamos chamar de θ o ângulo que o raio incidente forma com a normal ao círculo. A reta normal ao nosso círculo aí, em um ponto, é a reta que passa por esse ponto e passa pelo centro do círculo, ou seja, é uma reta que a gente pode chamar ela de radial. Então, θ vai ser o ângulo formado pelo raio de luz que vem paralelo ao eixo X e a reta normal. Muito bem, como o raio vem paralelo ao eixo X, por propriedade lá de geometria euclidiana, a gente vê que o ângulo entre a reta normal e o eixo X também é θ, porque o eixo X e a reta incidente, raio incidente, essas retas são paralelas.
E eu vou chamar de Lθ a reta do raio de luz refletido. Então, essa reta que está assim, então ela bate na lateral da caneca e ela é refletida. Essa reta, dada pelo raio de luz refletida, eu vou chamar de Lθ. Então tá, vamos lembrar que a cáustica que a gente quer encontrar, a curva no fundo da caneca, da xícara que nós queremos encontrar, é a curva envelope. E ela é tangente a todos esses raios de luz refletidos. Lá que a gente viu, acho que no segundo slide da nossa apresentação. Ok, então, a nossa curva, a curva que nós queremos encontrar, ela é tangente a todas essas retas Lθ. A pergunta é, onde? Qual é o ponto de tangência? Porque se nós determinarmos o ponto de tangência de qualquer reta Lθ com a curva, nós vamos determinar, então, todos os pontos da curva. Por conseguinte, nós conseguimos encontrar a curva que nós queremos. Então, a pergunta se resume. Onde que a reta Lθ vai ser tangente à nossa curva envelope? Muito bem. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de tangência. Antes da gente encontrar, vamos observar uma coisa por fora que está acontecendo. Vou considerar uma curva C suave, ou seja, ela não tem bicos, ela não tem pontos em que o vetor tangente dela é nulo. E estou considerando ela regular e suave, ou seja, eu consigo derivar, se tem uma parametrização dela, eu consigo derivar quantas vezes eu quiser. E eu vou pegar 3 pontos nessa curva, o P, o Q e o Q'. De modo que o Q' esteja entre o P e o Q. E eu vou chamar de LP, LQ e LQ' as retas tangentes a essa curva, os respectivos pontos. Como nesse desenho aí. Tem o ponto P, a reta LP, que é tangente à curva no ponto P, e as outras duas retas. Muito bem. Se a minha curva C não tem nenhuma inflexão entre os pontos P e Q, se ela não muda de concavidade entre os pontos P e Q, uma coisa que a gente pode observar é que a distância do ponto P até a interseção da reta LP com a LQ', se a gente observar no desenho, é menor que a distância do ponto P até a interseção da LP com LQ. Por quê? Porque o Q' está mais próximo de P. E da mesma forma, se nós observarmos, quando nós aproximamos o ponto Q do ponto P, a interseção da reta LP com LQ vai se aproximar do ponto P. Porque quando eu aproximo o ponto Q do ponto P, eu estou caminhando também com a reta tangente LQ. De modo que a interseção passa a ser o ponto P quando o Q se torna suficientemente próximo de P, ou seja, no limite. Muito bem. Isso vai ser importante por quê? Nosso problema vai se desenvolver da seguinte maneira. Eu vou considerar duas retas de raios refletidos, uma Lθ e uma Lφ, e aí eu vou encontrar a tangência dessas retas com a cáustica, fazendo uma reta se aproximar da outra. Seguinte maneira. A gente vai encontrar a interseção de duas retas, Lθ e Lφ, de raios refletidos, de modo que elas estejam muito próximas, tão próximas quanto eu queira. Muito bem. Voltando, então, na figura, a nossa reta normal ao círculo, num ponto cosseno θ, seno θ, a gente já viu que a reta normal é radial, ou seja, ela passa pela origem, e o ângulo formado entre a reta normal e o raio de luz refletido também é θ, como está indicado aí no desenho. Então, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal é θ, e o ângulo também entre a reta normal e a reta, perdão, de raios refletidos também é θ. Muito bem. Como o ângulo de reflexão é igual ao de incidência θ, o ângulo entre o raio incidente e o refletido é θ mais θ, que é 2θ. Dessa forma, então, o ângulo entre o raio de luz refletido, ou seja, o ângulo formado pela reta Lθ e o eixo x é 2θ, como está indicado aí no desenho. Lembrando que o raio de luz refletido é aquele que está com a setinha para baixo. Muito bem. Dessa forma, se eu sei que o raio refletido ele passa pelo ponto da caneca, cosseno θ, seno θ, porque ele sai dali, né? E eu sei a inclinação dessa reta,
eu posso encontrar a equação dessa reta. Eu posso encontrar a equação da reta de raios refletidos. Muito bem. Então, a equação da reta do raio refletido é essa primeira aí, a equação que passa pelo ponto cosseno θ seno θ e cuja inclinação é 2θ. Perceba que a inclinação aí da reta é a tangente de 2θ. Quando θ é mais ou menos π sobre 4, a tangente de 2θ não está definida. Lembrando que a tangente é seno sobre cosseno, e aí 2θ seria π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero. Como eu não posso dividir por zero, não quero queimar no fogo do inferno, eu não posso usar essa equação de reta quando o meu ângulo de incidência é π sobre 4. Só para voltar lá no outro desenho, para a gente perceber, quando o ângulo de incidência é π sobre 4, significa que 2π vai ser, então, π sobre 2. Isso significa que o raio refletido, ele é horizontal. Horizontal não, perdão, vertical, tô doido. O raio refletido é vertical. Se ele é vertical, ele não tem inclinação. Então, como eu sei que essa reta é vertical e passa pelo ponto cosseno θ seno θ, eu posso dizer que a equação dessa reta é x igual a cosseno θ, certo? Porque ela é uma reta vertical que passa por esse ponto. Só que eu não quero a equação da reta com duas leis. Eu quero numa lei só. Então, eu dou um jeito de unificar a equação dessa reta, multiplicando a primeira equação lá por cosseno de 2θ. E aí eu obtenho essa nova equação, que é a equação da reta do raio refletido para qualquer ângulo, mesmo sendo mais ou menos π sobre 4. Muito bem. Quero determinar a interseção de duas retas bem próximas, a Lθ e a Lφ. Eu tenho a equação da reta do raio refletido para um ângulo θ qualquer. Então, eu tenho a equação da reta Lθ e eu tenho a equação da reta Lφ. Eu quero, então, encontrar a interseção dessas duas retas. O que eu preciso fazer é resolver esse sistema em x e y, certo? É o sistema formado pelas duas equações da reta. Um método de resolver esse sistema é usar, por exemplo, a regra de Cramer. Se eu utilizo a regra de Cramer, eu vou chamar a coordenada... Lembrando que eu quero resolver meu sistema em x e y. Eu vou chamar a coordenada x da minha solução de x maiúsculo θφ. Por que eu estou chamando assim? Porque depende, essa solução, essa coordenada vai depender de θ e de φ. Então, por isso que eu estou chamando de x grande de θφ. Utilizando a regrinha de Cramer para resolver, eu obtenho que minha coordenada x é esse quociente enorme aí. Percebam que se eu pego θ igual a φ, porque eu quero aproximar a reta Lθ da Lφ. Aproximar a reta da Lθ da reta Lφ é aproximar θ de φ. Se eu pego θ igual a φ nesse quociente, eu vou obter 0 sobre 0, certo? Eu vou obter 0 no numerador, 0 no denominador. Muito bem. Então, quando θ é igual a φ, eu tenho uma indeterminação. Só que eu quero encontrar a interseção quando θ se torna suficientemente próximo de φ. Então, eu preciso calcular o limite dessa interseção quando φ tende a θ, porque quando φ tende a θ, as duas retas vão se tornar tão próximas quanto eu quero. Muito bem. Só que eu preciso calcular esse limite, eu tenho uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, eu posso aplicar a regra de L'Hopital, e eu posso derivar, então, esse quociente em φ, e depois a minha indeterminação vai sumir, posso substituir, e eu obtenho, por fim, que a coordenada x da minha solução tem essa cara. Ou seja, a coordenada x da minha cáustica, da curva que eu quero encontrar, tem essa coordenada. Mas eu tenho o sistema. Se eu tenho já o x, eu substituo no sistema o meu valor de x e eu encontro o meu valor de y. Dessa forma, então, para cada θ, esse par, que eu não vou falar tudo isso, 3/4 cosseno de θ, para cada θ, esse parzinho aí é um ponto numa curva que é conhecida como epicicloide. A epicicloide é uma curva que ela pode ser formada da seguinte maneira. Eu fixo uma circunferência, pego uma circunferência, deixo ela paradinha, pego uma outra circunferência, fixo um ponto nessa circunferência que eu coloquei em cima da outra, eu rodo essa circunferência de fora sem deslizar. E eu vou observar qual é o desenho
que o ponto que eu fixei no círculo forma. De fato, vai ser exatamente esse. E para essa parametrização, para essa xícara que nós tomamos, essa é uma epicicloide formada rodando um círculo de raio 1/4, pequenininho, em um raio, em uma circunferência de raio 1/2. Vamos ver uma animação para entender como funciona. Então, aqui eu tenho o círculo de raio 1/4 rodando por fora do círculo de raio 1/2. Quero aproveitar para agradecer ao Elton, que é meu aluno, que fez essas animações para mim, porque eu não sei fazer isso, e ficaram muito boas. Muito bem. Mas percebam que esse desenho que está formando em vermelho, que é a epicicloide, não é esse desenho aqui. Eu estou mentindo para vocês. O que acontece é o seguinte. Essa parametrização que a gente obtém é a parametrização dessa curva em vermelho. Mas por que diabos, então, que eu não vejo essa curva quando eu faço a parametria, quando eu olho no fundo da xícara? O que acontece é que a gente tem uma limitação física aí. Porque a gente está supondo, a gente está vendo os raios incidindo de um lado só. De modo, então, que eu consigo ver só o lado direito aí. Eu só consigo ver um dos bicos que é na curva formada no fundo. Num mundo perfeito, a gente conseguiria ver os dois. Seria alguma coisa, o que a gente vê no fundo, no final das contas, é alguma coisa assim. Certo? É esse desenho que a gente vê no fundo da xícara. Só um dos bicos. Se a gente conseguisse ver os raios incidindo do outro lado também, formando a curva no fundo da xícara, a gente veria o que está no GIF, na animação anterior. Muito bem. Tudo isso que nós obtivemos é possível obter de uma outra forma. Antes disso, esqueci. Eu tinha prometido falar um pouquinho da definição formal de envelope. A definição de envelope, ou envoltória, ou discriminante, são todos nomes para o mesmo conjunto. Se eu tenho uma família de aplicações F aí, eu digo que é uma família que depende de um parâmetro, desse parâmetro θ. Então, eu tenho uma função de Rn mais 1 em R, com essa notação aí. Eu chamo de envelope, ou envoltória, ou discriminante, esse conjunto enorme. É o conjunto dos vetores, dos pontos x em Rn, só que eu consigo encontrar um parâmetro, θ, satisfazendo a igualdade aí. Essa igualdade, igual essa equação aí. F é a derivada da F em relação a θ, ambas iguais a zero. No nosso caso, para a xícara, o que acontece, a cáustica, é o envelope dessa família F com essa cara aí, onde F tem essa cara. E percebam que essa lei não é estranha para nós. Ela é a cara da equação da reta do raio refletido, da Lθ. Então, para cada θ que eu fixo, F a menos 1 de zero para essa F aí, a imagem inversa, é a equação da reta do raio de luz refletido na caneca. Então, de fato, a nossa cáustica é a envoltória, é o envelope, é o discriminante dessas retas de raio de luz refletidos na lateral da caneca. Certo? Essa seria a formalização do envelope. Eu não quis fazer porque eu acho que não tinha muito a ver com a ideia que eu queria passar. Eu queria fazer uma coisa bem simples. Só que toda essa construção, esse modo de obter, poderia ser feito de outra forma, de obter essa epicicloide. Para isso, vamos lembrar a definição de contato de curvas. Com certeza o Samuel já definiu, talvez ele tenha definido de uma maneira um pouquinho diferente, mas elas são equivalentes. Então, se eu tenho duas curvas, alfa e beta, regulares, tal que elas se tocam num ponto. Claro, se eu quero falar do contato entre elas, não faz sentido elas não terem um ponto em comum, porque senão não tem contato, certo? Então, duas curvas, tal que satisfazem que alfa de t0 é igual a beta de t0, para algum t0 aí na interseção dos seus domínios, eu vou dizer que essas curvas têm contato de ordem n, se as derivadas de alfa e beta até ordem n coincidem no ponto t0, e a derivada de ordem n mais 1 da alfa e da beta no ponto t0 são distintas. Então, satisfeitas essas condições, a gente diz que as curvas têm contato de ordem n. Muito bem. Só para relembrar esse fato, e uma propriedade também que a gente precisa ter em mente agora, no momento, é uma propriedade geométrica das parábolas. Para toda parábola, ela tem um foco, um ponto especial, que é o foco. E também
de simetria da parábola. E uma propriedade geométrica dela é o seguinte: qualquer raio de luz que bata dentro da parábola e seja paralela ao eixo de simetria dela, esse raio bate na parábola e ele é refletido no seu foco. Nesse desenho aí, eu desenho um pedacinho de uma parábola, o eixo de simetria dela aí é horizontal, então qualquer raio de luz que venha paralelo horizontalmente, a hora que ele bate na parábola, ele é imediatamente refletido no foco da parábola, tal como no desenho. Isso vai ser importante. Por quê? A ideia que a gente vai usar agora, eu vou, para cada ponto do meu círculo, que é o fundo da caneca, para cada ponto lá do círculo, eu vou procurar a parábola que melhor se encaixa naquele círculo, naquele ponto, que seria a seção circular da caneca. Quando eu digo eu quero procurar a parábola que melhor se encaixa no círculo, naquele ponto, eu estou pensando numa parábola que passa por aquele ponto e tem o maior contato possível com o círculo. Tendo em mente essa propriedade, que os raios de luz que vêm paralelos ao eixo de simetria da parábola, eles são refletidos no foco, não seria interessante eu posicionar a parábola, então, no círculo, uma parábola que tem um contato grande com o círculo, que se aproxime bastante dele, de modo que os raios de luz que vão incidir na xícara sejam paralelos ao eixo de simetria da parábola, e aí, a hora que eles forem refletidos, eles vão ser refletidos no foco da parábola. Só que como eu posicionei a parábola de um jeito especial, o que vai acontecer é que o foco da parábola vai ser o lugar onde os raios vão se concentrar. Então vai ser a envoltória dos raios refletidos. Ou seja, vai ser a cáustica que a gente está procurando. Então uma boa ideia é obter essa parábola com um contato bom com um círculo, de modo que o eixo de simetria dela seja paralelo aos raios de luz que estão batendo no fundo da xícara, que é o círculo. Muito bem. Essa parábola especial, que tem essa propriedade especial de ter que se encaixa bem no círculo, que tem um contato grande com o círculo, a gente chama ela de parábola osculadora. Osculadora no sentido de beijar mesmo, que se aproxima muito. Dessa forma, então, a parábola osculadora vai ser a parábola que, para cada ponto do círculo, que é o fundo da xícara, é a parábola que melhor se encaixa no círculo naquele ponto e cujo foco vai ser justamente um ponto da cáustica, que é o que a gente está procurando. Muito bem. E ela vai ser a única parábola cujo o eixo de simetria vai ser paralelo aos raios de luz que incidem na xícara e que coincide com o círculo até a segunda derivada. Ou seja, pensando em linguagem de contato, vai ser a única parábola que vai ter um contato de ordem pelo menos 2 com o círculo. Mas por que eu preciso ter contato de ordem 2? Pelo menos 2. Por que contato de ordem 1 já não serve? Bom, os raios refletidos, a gente quer estudar a cáustica, que depende dos raios refletidos. Os raios de luz refletidos. Os raios refletidos, eles dependem da direção da reta tangente. Eles dependem do ângulo em que os raios incidem na xícara. Se eles dependem da direção da reta tangente nos lembra a primeira derivada. Então, a gente precisa ter alguma coisa que concorde até a primeira derivada. Só que eu quero determinar a cáustica. A cáustica, ela depende da interseção dos raios de luz refletidos, porque ela é envoltória desses raios. E a interseção desses raios refletidos depende de quão rápida é a variação da direção desses raios refletidos. E essa variação dos raios refletidos é a variação da variação dos raios incidentes. A variação da variação é a segunda derivada. Então, por isso que para eu estudar a parábola osculadora, nesse caso, eu preciso de que a parábola e o círculo coincidam até a segunda derivada. Eu preciso de contato de ordem pelo menos 2. Muito bem. Para a gente fazer o estudo agora, em vez de eu considerar os raios de luz batendo na xícara paralelos ao eixo X, eu vou rodar isso um pouco. Vou rodar 90 graus no sentido horário. Dessa forma, os raios de luz, em vez de virem horizontalmente, vão vir agora verticalmente, de cima para baixo. Certo? Então, eles vão bater na parte de baixo do círculo.
eu posso escrever a parte de baixo do círculo como sendo o gráfico dessa função aí, y, igual a menos essa raiz, certo? Que é o semicírculo inferior. Muito bem. Então, eu vou chamar de f essa função, que é a função cujo gráfico é o semicírculo inferior, e aí eu quero encontrar, então, uma parábola, como estudando os pontos do semicírculo inferior, eu vou ter que encontrar, então, uma parábola com a concavidade para cima, né, que a bundinha dela tente se encaixar um círculo em cada ponto. Só que a parábola com concavidade para cima, que melhor se aproxima, que melhor se encaixa no gráfico, como gráfico da função que é o polinômio de Taylor de grau 2 da f. O polinômio de Taylor de grau cima, cujo gráfico melhor se aproxima do gráfico de uma função, certo? O polinômio de Taylor, pessoal do cálculo, funciona, ele tem essa expressão aí, o meio da segunda derivada aplicada no ponto, tem toda essa expressão, e uma vez que a gente tem a expressão da f, que é menos essa raiz, fazendo o cálculo da primeira derivada, da segunda derivada, nós encontramos, então, que a equação da parábola osciladora é essa última expressão grandona embaixo. Muito bem. A gente fez toda essa construção para que a nossa cáustica fosse o foco da parábola osciladora. Bom, se eu tenho uma parábola, eu posso encontrar o foco dela. Para uma parábola com essa equação, ax2 se eu translado essa parábola em x0 para a direita, ela fica com essa cara aí, a vezes x menos x0 ao quadrado, mais b vezes x menos x0 mais c, e o foco agora é dado por esse ponto. O foco dessa nova parábola transladada. Muito bem. Nossa parábola osciladora, que tem essa cara aí, o foco é esse ponto. Mas eu queria que o foco fosse a cáustica. Esse foco que eu estou obtendo, a cara dele, não me parece em nada a que eu tinha obtido quando eu estudei as envoltórias antes, quando eu obtive a cáustica antes. Mas por que está diferente? A gente pode fazer uma mudança de coordenadas aí. Como a gente está estudando a parábola num ponto x0, f de x0, que é um ponto do círculo, a gente pode escrever esse x0 como sendo cosseno de θ, certo? Seria cosseno de θ, seno de θ, que é o correspondente ao ponto x0, f de x0. Dessa forma, então, fazendo a substituição x0 por cosseno θ, a gente obtém essa cara para o foco da parábola. E perceba que essa cara é quase a cara que nós tínhamos para a cáustica antes. Só que a gente tem que lembrar que logo no começo, quando a gente estava fazendo esse segundo estudo, eu rodei o meu círculo, de modo que os raios agora incidentes não eram mais horizontais, mas sim verticais. E, de fato, se a gente considera aquela epicicloide que nós obtivemos antes, e a gente roda ela π sobre 2, ou seja, 90 graus, no sentido horário, a gente vai obter justamente essa parametrização. Uma coisa interessante é que esse método de estudar essa parábola osciladora, que tem um contato maior com o círculo, esse método dá origem a um resultado mais geral, que diz o seguinte, que a cáustica, se eu tenho uma curva suave, a cáustica formada pela reflexão de raios paralelos que batem nessa curva é o lugar geométrico dos focos das parábolas osciladoras. Então, para eu encontrar a cáustica desses raios de luz, basta eu encontrar, então, os focos das parábolas osciladoras dessa curva em cada ponto dela. Eu não vou fazer a demonstração disso, mas ela também não é difícil, mas ela é bem interessante, é muito, muito bonitinho esse resultado, né? A gente consegue transformar um problema físico, resolver ele de uma forma bastante simples, usando basicamente cálculo 1. E é um problema geométrico muito interessante. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Da minha vida acadêmica, da minha, por hora, curta vida acadêmica. Como foi dito aí no começo da palestra, eu fiz a graduação e mestrado no IBILSE. Na época eu fui aluno do PET. Aliás,
grande saudade do PET. O PET foi, assim, talvez a minha maior paixão na graduação. O PET fez eu me apaixonar ainda mais pelo curso, me mostrou muitas possibilidades, assim, o pessoal do PET me ajudou muito, eu fiz amigos, assim, irmãos para a vida toda. Eu tenho um carinho gigantesco pela Gorete. Aliás, muita, muita, muita saudade da Gorete, saudade das reuniões do PET, muita saudade dessa época. Fiz graduação e mestrado em Bilce. Durante todo o período, quase todo o período da graduação, do segundo ano em diante, eu fiz iniciação científica com a professora Luciana, fiz o mestrado com ela também, aí em Bilce. Foram 5 anos, né, trabalhando juntos. E foi uma época muito, muito boa. A graduação foi uma época muito legal. Claro, teve seus altos e baixos, né, mas foi muito, muito bom. E aí, quando eu estava no final do mestrado, eu confesso que eu estava um pouco desanimado. Foi uma época um pouco pesada na minha vida, assim. Principalmente o final do mestrado, eu estava muito... eu não estava me sentindo incentivado, não estava me sentindo... Qual que é a palavra? Apto para o doutorado, talvez. E estava muito, muito, muito desmotivado mesmo. Mas, no final, as coisas caminharam foram por um caminho, e eu fui aceito um doutorado no ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, da USP, em São Carlos. E lá, depois que eu já tinha sido aceito, já na minha segunda semana de doutorado, já estava no meio da loucura das disciplinas, e morrendo de medo, porque eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu não era bom o suficiente, eu achava que esse treino ia dar certo, eu achava que em algum lugar, em algum momento, ia dar ruim. Eu descobri que eu ia ser aluno de doutorado da professora Cidinha, que é a professora Maria Ruas. É uma senhorinha fantástica, para quem conhece ela, para quem já teve contato, sabe que, assim, é uma pessoa, um ser de luz iluminado, assim. É uma senhorinha que é uma das digamos assim, das picas das galáxias, com perdão da expressão, da área de teoria de singularidades, uma pesquisadora fora de base e uma das matemáticas mais brilhantes que eu já conheci em toda a minha vida. Eu estava morrendo de medo, eu achei que ela ia me bater toda semana, que ela ia me chamar de burro, eu achei que o treino ia dar certo, mas foi, matematicamente falando, até o momento, foi a minha época mais feliz na matemática. Foi o doutorado, apesar de, claro, não ter sido fácil, porque o doutorado por si só não é fácil, mas foi, assim, um período muito feliz, aprendi muito, foi fantástico. E lá pelas tantas, no meio do caminho, estávamos numa época em que ainda a pesquisa, que a educação era vista como um investimento, não um gasto, e surgiu uma oportunidade de eu fazer um pedacinho do meu doutorado na Espanha, na Universidade de Valência, com o professor Raul. Um cara também fantástico, foi uma época, foram 9 meses que eu passei em Valência, foi uma época muito, muito, muito maravilhosa. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que uns 50% da minha tese, de tudo que eu aprendi no doutorado, eu aprendi nessa época, em 9 meses. Foi um período muito, muito legal. Muito bom. Mas, uma hora o destino ia vir e ia pregar umas peças em mim. Chegou no final do doutorado, já estávamos em épocas um pouco mais sombrias, os concursos estavam se tornando cada vez mais escassos, e estava batendo aquele medo de que a minha bolsa está acabando, eu estudei 10 anos, e agora o que eu vou fazer com o meu título de doutor? No final do doutorado, eu saí prestando alguns concursos, eu prestei um pré-efetivo no Mato Grosso do Sul, que é inclusive o mesmo concurso que a Lilian prestou, uma super amiga minha, da época do PET, deu uma palestra na CEMAT. Nós prestamos, e juntos esse concurso, que ela trabalha lá hoje, inclusive, na Estadual do Mato Grosso do Sul. Aí eu prestei o concurso que eu estou hoje, na Federal de São João del Rei. Não fiquei em primeiro lugar, fiquei em segundo lugar, então não sabia se ia ser chamado ou não. E aí foi chegando o final do doutorado, aquele desespero, mas apareceu uma luz no fim do túnel. Eu consegui um concurso para professor substituto na Federal de São Carlos, na UFSCar, só que não em São Carlos, num campus chamado Lagoa do Sino. Não sei se alguém já ouviu falar. É um campus da UFSCar, longe, longe, longe da UFSCar. Fica numa cidade chamada Buri. Na verdade, fica em Buri, teoricamente, mas é muito mais perto de um povoado, vamos chamar assim, que chama Campina do Monte Alegre. Eu fui trabalhar lá como substituto. Foi uma época meio pesada também, porque foi uma adaptação, né, como
como que vai ser minha vida agora, eu estava muito longe de casa, uma realidade completamente nova. Na segunda semana que eu estava lá, eu tive cálculo renal, não tinha hospital na cidade, foi uma época conturbada, mas ao mesmo tempo foi feliz, assim, foi uma nova realidade que se abriu, né? E quando eu estava lá trabalhando como professor substituto, uma luz surgiu no fim do túnel. Eu já havia feito um pedido no final do meu doutorado para uma bolsa de pós-doc na FAPESP. E quando eu estava lá trabalhando já como substituto, essa bolsa foi aprovada. Eu não quis largar o semestre lá no meio, eu achei injusto, fiquei até o final do semestre lá no UFSCar, e aí eu assumi a minha bolsa de pós-doutorado. Então, logo eu assumi a minha sonhada bolsa de pós-doutorado, eu fui convocado no concurso de São João do Rei. Então, no final das contas, eu fui pós-doc por incríveis 23 dias. Até que, enfim, surgiu a vaga aqui em Ouro Branco, no campus Alto Paraupeba, que a gente chama de CAP. É um campus da Federal de São João del Rei, fora de sede. E eu fui chamado para cá. Então, desde o ano passado, de agosto do ano passado, cheguei aqui em Ouro Branco. Aqui sim foi uma reviravolta na vida, porque quando aluno, a gente vê a correria dos professores não só com as aulas, mas orientação e serviço burocrático, e departamento, e reunião, e congregação, e não sei mais o que. A gente vê tudo isso e a gente não tem muita noção, não tem muita dimensão de como funciona, né? Mas a hora que a gente cai nessa realidade, a gente vê que é uma loucura, é uma correria muito grande, é muito trabalho. Assim, dar aula é assim, muito pouco comparado à pesquisa, à extensão, ao serviço administrativo, mas no final das contas, valeu muito a pena. Aí, bom, veio a pandemia, estamos na pandemia, nessa nova realidade de ensino remoto, e todo mundo, acho que acredito que lotando, gravando aula, é uma coisa que é um desafio para os professores, para os alunos, acredito que para todo mundo. Mas, assim, uma coisa que, para quem está fazendo a graduação agora, mestrado, doutorado, enfim, não desiste, não larga a mão. Vários momentos aí, né, tive second thoughts, eu achei que não ia dar certo, mas apesar dos pesares entre mortos e feridos, sobreviveram todos e deu tudo certo, valeu muito a pena. Era um sonho que eu tinha, na verdade, não necessariamente ser professor universitário, mas ser professor. Gosto muito de ensinar. E valeu muito a pena. Hoje, olhando para trás, eu vejo que não me arrependo de nada. E era isso. Muito obrigado. Queria agradecer aí o professor pela palestra e dizer também que é uma história que inspira a gente, que é aluno, a continuar na graduação, não desistir. E agora, na nossa programação, a gente vai ter uma pausa e a gente volta às 19h30 para a próxima palestra. Tá certo? Mais uma vez, muito, muito, muito. Ai, Gorete, que saudade, Michele, que saudade. Gente, que saudade. Muito, muito, muita, muita saudade do Ibilce, muita saudade do Pet. E um dia, quando o Coronga sair de nós, farei uma visita. Aí eu vou querer fazer uma palestra presencial. Desculpa interromper, mas alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para falar? Se quiser abrir o microfone ou se quiser mandar no chat. Tá? Eu tenho uma pergunta bem. Bom, a gente fez o caso assim de encontrar a cáustica em R2, você reduziu o problema para bidimensional. Como que ficaria para o caso de R3? Boa pergunta. É que no caso de R3, o que aconteceria é que a nossa cáustica não seria mais uma curva, né? Ela seria uma superfície de luz. Só que o problema disso, para tentar determinar essa superfície, é o seguinte: a gente não enxerga a luz por si só. Então a gente precisaria ter alguma coisa para ver a luz batendo, para ver a formação dessa cáustica. O que na caneca ficaria difícil, certo? Porque eu precisaria preencher a caneca com alguma coisa para a luz bater lá, para eu conseguir entender o que está acontecendo. O que torna difícil, então, nesse caso em particular, é claro, de determinar qual que é a cáustica.
Mas aí, no caso, também, a gente fez o método o segundo método que você falou, que foi encontrar, digamos assim, encontrar a parábola que melhor se encaixava. Então, Isso. talvez o método funcionaria, só que aí a gente precisaria fazer algumas adaptações. Porque agora, com o problema em R3, o contato só com as parábolas não conseguiriam responder bem as perguntas. Então, eu precisaria provavelmente estudar, em vez de contato com parábola, estudar, por exemplo, o contato com paraboloides. Porque o paraboloide, ele vai ter a mesma propriedade da parábola, ele tem um foco também, e os raios iam se acumular, os raios refletidos se acumulariam nesse foco. Então, talvez fazendo uma adaptação nesse modo, seria possível sim. Agora, o que dá, não sei responder. De cabeça, assim, agora, não sei responder. Muito obrigado. Não, muito obrigado, já... Era só isso mesmo, só estava curioso para saber como que ficaria no caso de R3. Beleza. Mais alguma dúvida? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer o Pedro por ter aceito, né, vir falar. Deu uma palestra muito boa, muito gostoso de ouvir, sempre gostoso de ouvir. Teve muita interseção, né, Pedro, com o que o Alex falou. Teve interseção também com o minicurso do Samuel, e as coisas vão se encaixando, né? Um complementa o outro, foi muito bonito. Parabéns, viu? Muito obrigado, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Então é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Até mais.